Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um programa de Ana Nicole. E agora que se passou um tempo considerável, eu consigo, acho que, vim contar muita coisa. Esse ano eu falei pra todo mundo que eu ia ser mais Delulu e realmente eu estou mais Delulu. E isso tem feito muito bem pra mim, de certa forma. Por quê? Eu tenho me aproximado mais do universo, tenho, né, voltado a meditar, voltado a fazer certas coisas que me aproximam o universo, a meu eu superior, essas coisas. A agradecer mais, tanto que meu pai me mandou um áudio hoje de manhã e falou, cara, vai na missa agradecer, vai na igreja agradecer, né, e tal, por coisa. Eu falei, cara, mas eu agradeço muito mais do que se eu fosse lá, até porque a minha crença não é essa, né. Acho muito legal, acredito nos santos, gosto do Mano Jesus, mas assim, a minha espiritualidade é muito maior do que uma religião. E eu queria conversar que ontem de noite, eu e a minha irmã, a gente tava conversando sobre começos. Que ela falou que ela não era uma pessoa de começos, que ela gostava da adrenalina do começo, mas que ela não gostava de novos começos. E eu acho muito engraçado. Vou até ver aqui dos signos cardinais, que ela falou que ela preferia os meios. Cara, se não é cardinais, é o quê? Cardinal fixo. Cadê o signo? Não, ela é mutável. Ó, ela é do meio, né, ó, sagitariana. E eu sou uma pessoa de começos. Eu não tenho problema em começar as coisas, mas agora terminar, porque se a gente trazer astrologia, eu sou uma pessoa que eu tenho Sol em Capricórnio, eu tenho Lua em Libra e eu tenho ascendente em Áries e eu tenho Marte em Áries. Então, eu sou uma pessoa com muita energia, sabe? Pra iniciar coisas assim. Eu também pondero muito sobre começar as coisas, mas quando é a melhor solução pra mim, eu vou. Tanto que eu queria muito começar a correr esse ano. E aí eu tava foi dia 8 de dezembro. Eu tava de boa em casa. E aí eu olhei pra fora e falei, cara, eu vou correr hoje. Foda-se. E fui pra rua. Fui correr. Então, quando existe alguma coisa que eu quero testar, alguma coisa que eu quero fazer, eu vou lá e testo. Vejo se eu gosto, se eu não gosto, o que acontece. E aí quando eu vejo que eu gosto, eu falo, cara, vamos viver então, bora. E tem sido muito... Aí foi muito interessante conversar sobre isso. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho problema com mudanças. Às vezes o meu problema é colocar um final de ciclos, né? Terminar as coisas. Porque às vezes eu postergo um pouquinho mais do que deveria. E aí ela me olhou e falou, cara, a gente é uma pessoa... Nós somos pessoas que não são de uma mudança só. Parece que quando a gente muda a nossa vida, a gente muda tudo uma vez. Eu, com 15 anos, mudei de escola, mudei de cidade e fui morar na casa de estranhos. Sim, com 15 anos. Meus pais são malucos. Sim. Com 19 anos, eu e minha irmã fomos morar sozinha. Eu tava na faculdade. Com 21, eu troquei de emprego, troquei de casa, né? Moro num lugar novo, troquei de faculdade. Tô solteira. Então, muita coisa vem, tipo, grandes mudanças ao mesmo tempo, sabe? E eu tenho gostado. Eu tava conversando com a minha psicóloga quando eu falei que eu ia ter que mudar de faculdade. E aí eu falei, cara, eu acho que eu já tô grandinha demais pra ter os mesmos medos de quando eu tava no ensino médio, quando eu era criança. Aí ela me olhou, me questionou. Eu falei, cara, quando eu tava... Porque eu mudei de escola algumas vezes. Eu estudei numa escola do maternal, né? Eu tinha 2 anos até os 7. Aí com 8 anos aos 14 eu estudei numa outra escola. Aí dos 15 aos 18 eu fiz o ensino médio. E aí eu continuei a fazer a faculdade nesse lugar onde eu fiz o ensino médio.
Então, foram mais dos 18 até os 20 anos. E agora, com 21, eu estou estudando em outro lugar. E aí eu falei pra ela, não é um pouco irreal que eu fique com os mesmos medos de quando eu mudei de escola pela primeira vez? Tipo, ai, como será que vai ser? Será que eu vou ter amigos? Será que vai ser legal? Será que eu já não tô velha demais pra ter os mesmos medos? Que meu cérebro já não devia ter entendido que vai dar certo? E que se não der certo de primeira eu vou fazer dar certo? E que as coisas vão funcionar? E eu não lembro que minha psicóloga respondeu quanto a isso, mas eu tenho pensado sobre isso. Porque assim, eu tenho visto uma grande maturidade em mim. A Taylor Swift tem a música lá, né, que é Eu Fico Mais Velha, mas eu não fico mais sábia. E é muito engraçado, porque eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu não sabia como lidar com meus sentimentos, porque eu estava muito apaixonadinho por um cara. Então eu comecei a escrever. Minha amiga, beijo Larisca, ela escreve. E ela falou, cara, começa a escrever. E eu comecei a escrever, tipo, poemas. Não poemas, mas, tipo, só botar pra fora. E aí, conforme foi passando, eu fui materializando os sentimentos, fui entendendo, tal, superamos, ok, vida que segue. Quando eu voltei, eu acho que quando eu tinha uns 18, 19 anos, a ver aquilo, eu olhei e falei, caralho, meu Deus, mas essa diva sabia de tudo. A diva é eu mesma. Então, parece que por mais que o tempo passe, ou despasse, ou sei lá, a gente nunca vai dar o nosso crédito pra pessoa que tá com a gente agora. Nós, do presente. É sempre a pessoa do passado ou a pessoa que vai vir no futuro. E com tudo mudando, uma das coisas que eu sei que não vão mudar são a minha família, né, que estão ali. Meus fiéis escudeiros não mudam. Mas novos amigos entrarão, novos trabalhos entrarão, uma nova rotina entrará. E por isso eu tenho que ter muito autoconsciência de mim, sabe? Eu tenho que me entender com o meu autoconhecimento, com minha que eu acabei de falar a palavra que agora esqueci, mas enfim. Consciência, minha autoconsciência. Porque assim, quando as coisas mudarem, que vão mudar, isso é inevitável, eu como uma pessoa controladora tenho muito medo de coisas novas, porque eu não sei como vão ser, mas desde que eu comecei a abrir mão desse controle do tipo, ai, como será que vai ser, o que será que vai acontecer, eu comecei a ficar de boa, sabe? A me gerar menos ansiedade. Eventualmente, em algum ponto ou outro, eu vou ter uma ansiedade, alguma coisa vai... Vou parar de dizer, meu Deus, o que será que está acontecendo? Mas passa. Por quê? Porque eu tenho meu autoconhecimento, minha autoconsciência. Eu sei que por mais que eu tenha medo de não fazer novos amigos, talvez demore. Talvez eu não vá fazer amigos que me acompanhem por tanto tempo quanto eu fiz no ensino médio, quanto eu fiz no fundamental. Mas eu vou conseguir me relacionar com as pessoas, vou conseguir trocar ideia, vou conseguir ter colegas, sabe? Que falem, nossa, Nicole é maneira, hein? Ou, nossa, Nicole é uma chata. Mas tá tudo bem. E conforme o tempo passa, eu entendi que essas grandes mudanças que vêm na minha vida, tipo, que estão vindo pra abalar tudo, porque assim, tá como se fosse um grande terremoto, assim, pra destruir tudo, pra reconstruir tudo. E eu agradeço que esteja vindo em momentos em que eu tenho uma estabilidade financeira, já que meu dinheiro vem dos meus pais, que eu tenho uma estabilidade emocional, já que eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo terapia, muitas coisas estão dando certo, graças ao universo, a mim, né? Mas sentar e entender tem sido o mais importante, sabe? Fazer as coisas por mim e pra mim, nessa mudança, sabe? Independente do que meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó,
meus amigos esperam que a Nicole seja nessa nova fase. Eu tenho que dizer quem eu vou ser nessa nova fase. Às vezes quem a gente quer ser e que às vezes quem a gente pode ser são coisas diferentes, completamente diferentes. Mas se eu, Nicole, puder ser fiel a mim mesma durante toda a trajetória, ontem também eu tava conversando com a minha irmã, que assim, eu sou uma pessoa muito leal. Pode me chamar de chata, pode me chamar de estúpida, pode me chamar de grosseira, pode me chamar de egoísta, me chame do que você quiser. Sabe? Também me dê as qualidades que você quiser me dizer que eu tenho. Mas uma qualidade minha que é extremamente forte é a lealdade. Se eu te tirar pra Cristo, que você me demonstra que eu posso confiar em você, você vai ter uma pessoa assim, tipo, de jurado de dedinho. Só que se você vacilar comigo, você está completamente fudido, porque você nunca mais vai ter esse meu nível de entrega. Nunca. E eu sou uma pessoa muito devotada aos meus amigos. Porque por muito tempo, na minha adolescência, que eu tive minha desconexão total com a minha família, meus amigos me apoiaram muito, sabe? E meus amigos também, né, estando em outra cidade, meus amigos cederam suas casas, suas famílias também, né, pra me acolher. Gente, em momento nenhum fui botada pra fora de casa, em momento nenhum houve grandes confusões. É só porque, né, meus amigos, né, se eu precisava ficar mais alguns dias na cidade que eu estudava e tal, eu ia pra casa deles, assim, às vezes. Os pais deles mesmo, né, as mães me mandavam um potinho com comida extra, porque sabia que eu comia com eles. Não porque eu passasse fome, né, é só porque eu, né, nunca tive vergonha de pedir comida pelos meus amigos, até porque as mães deles cozinhavam muito bem, comidas deliciosas. Mas quando a gente muda, a gente também tem que ver quem são as pessoas que a gente vai carregar. E isso pra mim é uma coisa muito difícil. Mas que eu sempre peço, antes de dormir, às vezes eu esqueço. Vou ser bem sincero com o universo, não vou te mentir. Não vou mentir pras pessoas aqui também. Que eu peço, quando eu lembro, pra tirar quem não tem que estar na minha vida e me aproximar mais das pessoas que eu preciso estar. E nesse movimento eu tenho me aproximado muito mais da minha família e me afastado de pessoas que não têm feito mais sentido pra mim, sabe? Não quer dizer que não tenha carinho, ainda mais quando é um distanciamento natural, né? Não quer dizer que não tenha carinho e tal. Porque assim, igual eu falei, pisou na bola comigo, cara, eu vou ficar com raiva por muito tempo. E aí a hora que curar, cara, eu só vou querer que você viva sua vida longe de mim, sabe? E outra, se eu não agarrar bode de você, se eu agarrar bode de você, esqueça. Cara, meu santo não bate com algumas pessoas, só um parênteses. Meu santo não bate com algumas pessoas. E tipo, sabe aquele negócio que você não sabe explicar por que você não bate santo com aquela pessoa? Mas o santo só não bate. Não bate. Isso é uma coisa que não muda. Meu santo não bate com a pessoa, significa que, ó, boa gente não é. Mas enfim. Eu acho que quando a gente fica mais fixos e presos a mudanças ou com medo, a gente perde muita coisa, sabe? Eu tenho feito um movimento de... Eu li aquele livro, A Biblioteca da Meia-Noite, que, né, foi criticado e tal, mas ele fala sobre os ICs. E muitas vezes eu vivo pelos ICs, sabe? E se eu tivesse me relacionado com tal pessoa, e se eu tivesse feito faculdade em tal lugar, e se tivesse, sabe? Mas eu não posso viver em cima dos ICs. Porque a minha vida é o que tá acontecendo agora, sabe? Tanto que por muito tempo eu falei, nossa, quando eu tiver meu podcast e tal, e quando e tal, até que um dia eu criei coragem e gravei os primeiros episódios. E depois que eu gravei os primeiros episódios, não que as coisas ficarem mais fáceis, porque às vezes eu não tenho o que falar mesmo, então eu fico quieta. Aprendi isso também. Mas quando eu tenho que falar, eu externalizo. Quando eu tenho que falar, eu falo. Eu parei de agir em cima do e se, sabe? E se eu começar a postar vídeo no TikTok? Postei. E se eu for aprovada numa vaga que eu apliquei, sabe? Eu fui.
e me aceitaram. E se quando eu parei de viver assim e comecei a meter-lhe a cara, a ir atrás das coisas que eu queria, sabe? Quando eu tinha meus 15 anos, eu queria muito investir meu dinheiro. E meu pai e minha mãe nunca me deixaram usar o dinheiro deles pra investir, obviamente. Quando eu comecei e eu ficava, quando eu investi meu dinheiro, quando eu investi meu dinheiro, quando eu investi meu dinheiro. E aí agora eu investo meu dinheiro. Às vezes eu não faço escolhas tão ideais. Mas hoje eu já tenho o controle da minha vida financeira, sabe? Isso pra mim é muito importante. Isso foi uma grande mudança na minha vida. Né? Ter esse controle, né, das entradas, das saídas, do que eu invisto, quais as melhores formas de investir, quais os melhores retornos a curto, médio e longo prazo. Não entendo disso direito, mas estamos indo atrás. E toda vez que eu paro, olho, penso sobre as coisas, sobre as mudanças que aconteceram na minha vida, eu tenho que agradecer. Porque todas me aproximam mais da pessoa que eu quero ser, todas me aproximam mais da vida que eu quero ter, e todas encaixam exatamente no que eu preciso viver naquele momento da minha vida, sabe? Eu me sinto completamente alinhada, tipo, com os caminhos do universo quando isso acontece, porque eu vou pedindo, e aí uma mudança acontece, e aí eu tô vivendo, já vem outra, muda, e assim eu vou criando novas visões, eu vou criando novas soluções, vou amadurecendo, que eu acho que é o principal. Não sou, nossa, que exemplo de mulher madura, mas a cada dia tento ser uma pessoa mais madura e melhor para aceitar as novas mudanças. Porque, como eu já falei, a nossa vida nova custa a nossa vida antiga. Então, pra gente ter a vida nova que a gente tanto almeja, a gente vai precisar matar a nossa vida final, sabe? Pra você passar de nível do videogame, tipo, dependendo do tipo de jogo que você joga, você vai precisar matar alguns NPCs pra conseguir ir pra frente. E a vida é um pouco sobre isso, assim. Não que você vai ter que matar uns NPC, né? Mas que você vai ter que... É que nem um sistema operacional do computador. Às vezes, quando um computador tá muito lento, você precisa matar processos. O que é isso? Fechar um streaming de música, fechar as abas desnecessárias, sabe? Para que as coisas consigam ter uma melhor performance. Se eu pudesse dar um conselho, não tenha medo das mudanças, por mais aterrorizantes que elas possam parecer. E isso é vindo de uma criança completamente assustada que teve que mudar diversas vezes na vida. Então não sinta medo. Tanto medo. Você vai sentir medo, vai sentir um friozinho na barriga, vai sentir uma ansiedade. Mas as coisas vão dar certo. E se não derem, depois você muda de novo. E se derem, você vai mudar de novo. Porque a vida é um constante movimento. Enquanto a gente não estiver deitado na caminha de madeira, né? Vestindo paletó de madeira, eu adoro essa expressão. Pra tudo a gente dá um jeito e a gente consegue resolver, tá? Então não se assustem com as mudanças. Às vezes são necessárias para que a gente consiga alcançar mais e mais a pessoa que a gente quer ser, tá bom? Beijos!